Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o processo depois que você fica noiva, como você organiza o casamento. Tem algumas coisinhas que eu anotei, mas eu queria me apresentar antes para aquelas pessoas que não me conhecem. O meu nome é Lohane, sou casada agora, há 1 ano e 3 meses. E a fase de preparação do casamento é maravilhosa, gente. Sendo que eu tive algumas dificuldades, porque eu nunca, graças a Deus, nunca tinha casado. E assim, eu tive que pegar muitas dicas na internet e tudo mais. Então eu resolvi fazer um vídeo, já que o vídeo mais visto aqui do canal é o vídeo onde eu e o meu marido contamos sobre o nosso testemunho, o testemunho do nosso casamento, de tudo que Deus fez. Eu gostaria de dar algumas dicas para aquelas meninas, aquelas moças que estão realmente ali começando o processo de preparação para o casamento. Então, fiquei noiva, e agora? O que eu faço? Então eu vou começar essa série de vídeos para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, o que eu aprendi nesse processo, os conselhos que eu daria para as pessoas que estão se preparando para casar agora. Eu espero muito que esse vídeo seja uma bênção na sua vida. Então vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte. Primeira coisa eu acho que você deve fazer, Você acabou de ficar noiva, analisar em quanto tempo você vai se casar. Então, por exemplo, eu vou me casar daqui a 2 anos, ou então, eu vou me casar daqui a 5 meses, 6 meses. Você tem que definir isso. Por quê? Porque quanto mais tempo, mais tranquilo vai ser para você organizar. Mas se você tiver menos tempo, vai ser um pouquinho mais corrido, mas funciona. A gente organizou a festa em si em torno de 2 meses, ou 3 meses mais ou menos. Mas, claro que antes disso a gente já tinha uma ideia de quando a gente queria e tudo mais. A gente vai falando um pouquinho mais sobre isso nessa série, tá? Então, primeiro, defina o tempo que você tem. Se você ainda não tem uma data ou algo do tipo, você pode fazer o que eu fiz. Eu orei e pedi ao Senhor para me mostrar qual seria a data que Ele gostaria que eu e meu marido, na época era noivo, que nós nos casássemos. Então o Senhor falou ao meu coração através de um sonho no início de setembro, e foi nessa data, nós casamos dia 3 de setembro, graças a Deus, de 2023, que nós decidimos nos casar. Então você vai orar e vai pedir a Deus o que Deus quer que você faça em relação à data do seu casamento. Coloca aí diante do Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai te responder de alguma forma, tá? Então, primeira coisa, tempo que você tem, qual é a data, Qual é a data que vocês vão se casar? É uma coisa muito importante de se definir logo de cara. Outra coisa importante é sempre, no meio da preparação, você se lembrar que Deus ama festa, gente. Deus ama festa. Tanto é que na palavra de Deus mostra que Ele definiu várias festas para várias ocasiões especiais. O primeiro milagre realizado, registrado na palavra de Deus, é de Jesus fazendo ali um milagre dentro de um casamento. Então a gente vê que o Senhor gosta de festas. Mas é aquilo, nem todo casal opta por ter uma festa. Então você vai sentar ali com o seu noivo, a sua noiva, e você vai conversar. Olha, e aí, vamos fazer festa, vamos fazer lua de mel, vamos fazer chás, chá de lingerie, chá de não sei o que e tal, que não é algo assim que precisa ser feito, mas que tem gente que gosta. Eu, por exemplo, não organizei chá de panela, nenhum tipo de chá. Eu ganhei um chá, mas foi um presente de uma amiga muito querida, que também era minha madrinha. Então eu falei, é o chá da Lohane, quem quiser me abençoar com o que for, tá tranquilo. E foi muito para as pessoas bem íntimas. Então eu não abri para muitas pessoas, foi algo bem espiritual, vamos dizer assim. E você vai escolher como você vai fazer. Foi praticamente um chá de bênção, Só que eu acho que chá de bênção é muito para quem vai ter bebê, então eu não sei qual nome daria. Talvez um chá de bênção pré-casamento, mas enfim.
Então foi muito especial, foi um momento incrível. Então define aí se você vai fazer chá, se você não vai fazer e tudo mais. Outra coisa importante, você vai fazer noivado? Por quê? Porque eu fiz um jantar de noivado e eu sei que tem meninas que não ligam para isso, que só o pedido tá suficiente. E também tem pessoas que preferem ir para um restaurante, comemorar com a família. Então você vai definir se você vai ter noivado ou não. Uma dica que eu dou é que você sempre foque no próximo passo. Isso eu aprendi com o meu marido. Sempre foca na próxima etapa. Então, você ficou noiva, sabe? Vive esse momento de noiva mesmo. Não fica pensando muito no casamento. Claro, com moderação você vai pensar, mas não fica vivendo no futuro. Pensa assim, estou noiva. O que eu tenho que fazer enquanto eu estou noiva? E foca nessas coisas. Então, assim, nesse processo de noivado e tal, você vai estar desfrutando, celebrando aquela fase. Mas se você não quiser fazer, se você quiser só, por exemplo, o pedido, e você já comunicou isso ao seu noivo, porque isso é importante, no caso meu e do meu marido, nós viemos de culturas, né, famílias diferentes. Então, da realidade que eu vim, só o pedido já era suficiente para a pessoa estar noiva. Mas da realidade dele, não. O casal juntos definiriam uma data para fazer um noivado com as famílias, com os pais, e seria algo muito mais espiritual. Então nós fizemos as duas coisas. Ele fez o pedido e depois nós marcamos um noivado. Para mim foi uma experiência muito diferente, assim, eu não estava acostumado, nunca tinha ido num noivado, mas eu gostei muito. Foi um jantar muito especial, super rápido. O pastor trouxe uma palavra bem rapidinha e foi bem para os íntimos mesmo, pais e irmãos. Então valeu super a pena. Eu vou fazer um vídeo só sobre o noivado, mas você vai definir aí o que vai fazer sentido para você e para o seu noivo, tá? Então, próximo passo, vou correr um pouquinho para não ficar muito longo. Defina um orçamento. Isso que eu falo de definir um orçamento é muito importante. A palavra de Deus fala que o planejar é do homem, só que a última palavra vem do Senhor. Mas não significa que o homem não deva planejar. Inclusive, Jesus fala sobre a importância do planejamento. Nós devemos sim planejar, só que nós não podemos nos prender àquele planejamento e querer que tudo seja exatamente como está ali. O planejamento é mais para você ter um norte, então você vai fazer um orçamento, olha, eu posso gastar até X. E dentro daquele orçamento você vai colocar os móveis da casa, lua de mel, festa se você for fazer, ou cerimônia no religioso, o casamento civil, porque tem um custo, né? Claro que em alguns casos as pessoas conseguem uma isenção, mas em geral tem um custo. No Rio de Janeiro, só Jesus na causa, muito alto o valor, mas você vai definir aí o orçamento considerando todas essas coisas, tá? E orar, porque Deus é rico. Eu sempre falei isso durante o nosso processo de preparação para o casamento, de noivado. Eu falava pro meu noivo na época, né? Eu falava assim, ai, Deus é rico, tá tudo bem. E Deus fez muitos milagres. Se você ainda não viu o nosso testemunho, é só entrar aqui no canal e ver, tá bom? Próxima coisa, faça lista de convidados. E não convide exatamente aquilo ali. Gente, eu já tinha visto alguns vídeos e várias meninas falam sobre isso, falam como o ideal é você convidar geralmente a mais. Então, o que a gente fez? Nosso casamento foi para 200 convidados e nós convidamos 220 pessoas. Foi muito bom e ainda assim no dia faltaram pessoas e só foram 187 pessoas, tá? Então você vai ali ver também se o seu salão, o salão que você fechar, se conta criança, se não conta criança, né? No meu caso, o salão, se eu não me engano, contava criança só a partir de 6 anos, então tem uma vantagem aí. Então você vai ver tudo isso, tá? Lembrando que a quantidade de convidados vai interferir diretamente no valor final do seu casamento, da sua festa, né? Do que você vai planejar aí. Então é importante você planejar a quantidade de convidados, mas também colocando ali no seu planejamento financeiro, tá bom? E vale lembrar que essa série que eu estou fazendo vai ter um vídeo só sobre lista de convidados, porque é temida, né, gente? A lista de convidados
dar assim um bafafazinho para algumas pessoas, porque muitas vezes a gente tem que deixar algumas pessoas que são importantes até de fora para realmente enxugar e colocar só os íntimos. Então vou fazer uma lista, um vídeo só sobre lista de convidados para te ajudar nesse processo. Antes de eu continuar, eu queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o like para você não perder os outros vídeos dessa série. Se você tiver alguma dúvida, também deixa nos comentários. A próxima dica que eu quero dar para você é: faça site de casamento. Outro dia eu vi uma menina falando que não teve uma boa experiência com site de casamento, e tudo bem, porque eu acho que cada experiência é individual. Só que no meu caso, gente, foi maravilhoso. Foi uma coisa assim que eu falo para todas as noivas, eu falo, gente, faz site de casamento. Nós fizemos pelo casar.com e na época eu consegui uma promoção, assim, alguma coisa que eles fizeram de desconto, que você ganhava o domínio do site de graça. E nós não optamos por receber os presentes físicos, porque justamente eu tinha medo de não chegar até nós, de dar algum problema. Então eu fiz o seguinte, coloquei para receber o valor em dinheiro. Então os presentes estavam lá, a pessoa pagava aquele valor, só que esse valor vinha para nossa conta, tá? Então, pra gente foi muito bom, porque às vezes surgiam alguns imprevistos e aquele valor ajudou muito a gente. Deus nos abençoa demais através do site. Então, gente, faz site de casamento. Outra coisa que eu queria falar é muito para as noivinhas que são cristãs, que creem em Deus, dê um passo de fé. Então, por exemplo, se você vai fazer festa e você também vai mobiliar sua casa e tudo mais, dá um passo de fé, compra, sei lá, um jogo de panelas para sua casa, começa a fazer as lembrancinhas do seu casamento, porque isso vai te ajudar a ter aquela sensação de, nossa, isso tá andando, as coisas estão fluindo, sabe? Você não vai ficar com aquela insegurança, poxa, parece que tá tudo parado. Às vezes as pessoas ficam muito tempo juntando dinheiro para só depois começar a ver, né, as coisas do casamento. Então começa a fazer algumas coisinhas só para te dar aquele sentimento de ânimo, nossa, tá fluindo, vai dar tudo certo e tudo mais. Então eu te dou essa dica de dar passos de fé caso você, aos seus olhos, esteja tudo muito distante. Desses pequenos passos de fé para que você consiga crer ali e ver que as coisas estão fluindo, para te ajudar nesse processo de crer, tá bom? Outra dica é delegue. Gente, uma coisa que a gente fez foi delegar. Então, eu fiquei responsável por uma boa parte das coisas da festa e o meu marido, na época, ficou responsável pelas coisas da casa. Então, ele ficou procurando a casa, vendo os melhores lugares, as melhores regiões, até porque eu ia mudar de cidade, ia vir para a cidade dele, onde estou agora, e ele já conhecia o local, então para ele foi muito melhor fazer assim, de pesquisar a casa e eu fazer as coisas da festa e tal. Só que, é claro, cada um se envolvia ali um pouco na festa e na questão da casa. A lua de mel nós resolvemos de última hora, então Deus abençoou com um valor, se não me engano foi até através do site de casamento, alguém deu um presente e nós conseguimos fechar a lua de mel. Então fechamos na semana do casamento, não teria em outro lugar, seria na nossa casa a lua de mel, mas Deus nos abençoou e nós fomos para Penedo, foi uma bênção, lindo demais, recomendo muito, gente, se você for para Penedo, vai em baixa temporada, porque você consegue curtir. Nós casamos domingo, então nós ficamos segunda, terça e quarta lá, sendo que na quinta seria o feriado de 7 de setembro. E olha, foi a melhor coisa que a gente fez, porque o pessoal só começou a chegar na quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã. Então a cidade estava vazia, os hotéis estavam mais baratos, foi maravilhoso, muito bom. Outra dica que eu vou te dar é para você pesquisar referências. Então você vai entrar no Pinterest, no Google e vai olhar referências de coisas que você gosta, que faça sentido para você, que você, sabe, sinta que é do seu jeitinho, do seu gosto, do seu estilo. E aí você vai buscar fornecedores que tenham a ver com aquele seu estilo. Então, se você busca, por exemplo, um casamento mais rústico, quando você for buscar um salão,
você vai procurar um salão mais rústico, que tenha mais árvores e tudo mais. Então, você precisa definir ali qual é o seu estilo, salvar na pastinha, para que você faça tudo assim o mais próximo do seu gosto, do gosto do seu noivo. As 3 coisas que eu acho mais importante você fechar primeiro são o salão, o cerimonialista e o fotógrafo. O salão, gente, eu recomendo sempre que o máximo de coisas que você puder ter só no salão é melhor. Por exemplo, o nosso salão já fechava com bolo, docinho, fechava com mesa de chocolate, cerimonialista, fotógrafo e, se eu não me engano, tinham mais coisas, sabe? Mas assim, tinha bastante coisa só no salão. Então, pra gente facilitou demais, decoração, buffet, tudo já estava incluso no salão. Então, se você quer um adianto na sua vida, fecha num salão que tenha tudo incluso, tá? Outra coisa importante, cerimonialista. Mesmo que você não faça desde o início, não cai nessa de que, eu vou fazer o meu próprio casamento no dia, não vai ter ninguém. Gente, não funciona. Eu cheguei a cogitar essa possibilidade, só que o meu marido, ele trabalha, né, tocando em casamentos, e ele falou, não vamos fazer isso, não funciona sem cerimonialista. Quando nós chegamos no dia, depois que passou, eu fiquei assim, meu Deus, não tinha como dar certo se não tivesse cerimonialista. Então, assim, é uma coisa que é importantíssima, principalmente no dia. Se você não pode fechar para a pessoa te acompanhar, fecha pelo menos pro dia, gente. Por favor, não faça isso. A não ser que seu casamento, assim, seja muito pequeno e no dia você tenha pessoas específicas, sei lá, uma amiga, para deixar responsável pelas coisas. Por exemplo, Lohane, mas como o cerimonialista seria útil? Olha só, uma coisa simples que é muito importante. A entrada do cortejo. Então, o cerimonialista vai estar ali, guiando o pessoal, colocando todo mundo na ordem, falando quem entra primeiro, que tem que parar no meio da foto para tirar, sorrir, não sei o quê. O cerimonialista vai guiar tudo ali. Toda a cerimônia, ele vai estar ali direcionando. E se você não contratar um cerimonialista, você sendo noiva, né, o noivo, você não vai sair de lá do altar ou de lá de dentro do quarto da noiva para ficar guiando ali as pessoas, porque as pessoas não vão saber exatamente como fazer, é necessário organização. Então, por favor, gente, contrate cerimonialista pelo menos pro dia, tá? Não faça isso de ir sem cerimonialista, assim, é o meu conselho master, tá? Sobre casamento. E, é claro, o mais importante também é a fotografia. Quem gosta de filmagem, assim, eu acho muito legal também fotografia e filmagem. No nosso caso, a gente não fez questão de filmagem porque nós queríamos fazer uma live só da cerimônia. Como eu falei, muitas pessoas importantes ficam de fora às vezes ou não podem ir. E eu queria muito que as pessoas participassem de alguma forma da nossa cerimônia. Então, eu coloquei uma pessoa muito querida para fazer essa live durante a cerimônia e deu muito certo, gente. Mais de 300, 400 pessoas assistiram, então deu certo, amei. Mas se você gosta de ter um filmmaker, né, enfim, você faz do seu jeito, mas foto, filmagem, se for o seu caso, são coisas muito importantes, porque é aquilo que vai ficar do dia. O docinho vai acabar, o bolo vai acabar, tudo vai acabar. Agora, a filmagem, a fotografia é o que vai ficar e é muito importante que você encontre fotógrafos que captem a sua essência. No nosso caso, nós tínhamos o fotógrafo da casa, que aí não tinha como escolher, mas nós ficamos super felizes. Mesmo assim, Deus nos abençoou que uma amiga minha que, assim, eu amei as fotos que ela tirou, ela tem uma pegada, assim, de fotos mais espontâneas, ela nos deu de presente essa fotografia, né, da cerimônia. Então, ela fotografou somente a cerimônia e o outro fotógrafo fotografou tanto a cerimônia quanto a festa, tá? Então, foi maravilhoso. Ela conseguiu captar a essência, tudo o que a gente queria e valeu muito a pena. Então, assim, eu acho que a fotografia é algo que você precisa priorizar, precisa valorizar. Outra coisa importante é você aceitar
presentes de pessoas que realmente tenham palavra. Como assim? Tem gente que gosta de prometer, por exemplo, vou fazer o docinho pra você, mas você já sabe que é aquela pessoa que costuma furar, que costuma dar mancada e tudo mais. Então não se prende a isso, sabe? Você pode até, obrigada e tal, mas tenha sempre um plano B. Agora, se você sabe que é uma pessoa séria, sei lá, sua mãe, sua tia, alguém que você conhece, que já trabalha com isso e tudo mais, pessoa que você confie, quer te presentear, aceite de bom grado. Porque, gente, é muito bom poder economizar na festa de casamento. No nosso caso, a gente teve bênção de abençoar o vestido, várias coisas, bem casado. Nós ganhamos presentes de várias pessoas, tanto para casa como para festa, e foi maravilhoso. Então, eu recomendo que você aceite, não porque, eu não tenho outra opção. Não, mas porque vai te ajudar, a pessoa vai ficar feliz de poder ser uma bênção na sua vida. Então, faça isso. Outra coisa importante é você considerar fazer partes das coisas da decoração em casa. Porque na internet tem muitas dicas. Olha, eu fiz a parte da lágrimas de alegria, comprei os pacotinhos e fiz. Não fiz para todos os convidados, fiz somente 60 e pedi para a cerimonialista, olha a importância da cerimonialista, pedi para ela dar somente para as mulheres. Então, durante a cerimônia, ela só deu para as mulheres. E eu falei assim, por favor, né, só para as mulheres, não precisa dar para os homens. E assim, foi perfeito. Fiz 60, deu tranquilamente, foi o suficiente, não ficou assim uma defasagem, até porque não era algo assim tão, vamos dizer, importante, né? Mas era um detalhe que eu queria que tivesse e valeu muito a pena. Então você vai fazer coisas que deem para fazer. Olha, uma lembrancinha minha foi de um coraçãozinho de crochê, que a minha tia faz crochê. Então ela cobrou um valor bem baratinho, bem simbólico, e nós demos um chaveirinho com formato de coração de crochê, e as pessoas também gostaram muito. Outra foi os suspiros, então a gente encomendou suspiros, e esses suspiros fizeram sucesso porque eram suspiros gourmet. E a gente fez e valeu super a pena. Eu que não sou muito fã de suspiros, gostei muito desse suspiro e é maravilhoso, tá? Então, suspiro é uma coisa que é muito legal e eu acho que tá tão em alta para as coisas de casamento, até porque você pode colocar aquelas frases bem bonitinhas, sabe? Ai, que você tenha saído com suspiros do nosso casamento, que a cerimônia tenha te arrancado suspiros, sabe? Coisas assim. Então, eu coloquei uma frase nesse estilo e eu também que decorei ali e tal, a lembrancinha. Eu fiz uma lembrancinha também separada só para as crianças. Então, as crianças tiveram uma lembrancinha só para elas e eu botei uma coisa de bolinha de sabão, alguns docinhos e um panfletinho contando a história de como Jesus nasceu, morreu e ressuscitou e que Deus ama muito a criança. Então, coloquei ali uma historinha para os pais lerem com as crianças, porque eu sirvo no Ministério Infantil, para quem não sabe, então eu não podia deixar de fora fazer algo nesse sentido para as crianças. Então, assim, é muito legal. Se você quiser fazer, vale super a pena também. Uma lembrancinha somente para as crianças é algo muito incrível, porque às vezes ela até vê os pais recebendo, aí quer pegar e tal. Então, ali é uma coisa personalizada para elas. Então, o que você puder fazer, faça, porque vai te ajudar no bolso, né? Você vai conseguir economizar e vai ser maravilhoso. Gente, então assim, se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. É um prazer para mim estar falando sobre isso, porque o nosso casamento foi um presente de Deus. Deus abençoou, mandou várias pessoas para nos ajudar, para nos abençoar, e Ele mesmo nos surpreendeu de várias formas. Se você quiser ver o vídeo do testemunho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E ele tem 2 partes, tá? É um pouquinho longo, mas se você se interessar, vai estar aqui. E eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Não se esquece de deixar o like, tá bom? Dizer o que você gostou, tirar as suas dúvidas. E até a próxima, se Deus quiser.